E aí, rapaziada, então eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre, dando continuidade aí em pneumologia, né? E eu vou falar sobre o enfisema pulmonar, tá? O enfisema pulmonar, eu citei ele, né, quando a gente estava falando sobre o DPOC, né? E citei ele também quando a gente estava falando sobre asma. Então eu vou explicar o que é o enfisema pulmonar, basicamente, tá? Bom, primeiro, antes de a gente saber o que é o enfisema em geral, a gente precisa saber um pouco da anatomia dos pulmões, tá? O que acontece? Os pulmões, nas suas ramificações, né, a gente tem a traqueia, os brônquios primários, brônquios secundários, e etc., até chegar ao bronquíolo terminal, tá? Depois do bronquíolo terminal, a gente tem o bronquíolo respiratório e os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são a parte do parênquima pulmonar, tá? O que eu quero dizer com isso? Os brônquios respiratórios, tá? O brônquio respiratório e os alvéolos pulmonares, juntos, a gente vai chamar eles de acinos, tá? E o bronquíolo terminal, junto com o bronquíolo respiratório e junto com o alvéolo pulmonar, a gente vai chamar de lobulio, tá? Então, o que vai ser o enfisema? O enfisema vai ser um aumento permanente, tá? Da parte dos bronquíolos terminais até a parte mais distal, até a parte do parênquima pulmonar, até a parte dos alvéolos pulmonares. E que nem eu falei, o enfisema, algumas pessoas colocam o enfisema como sinônimo da DPOC, porque a DPOC ela se consiste do enfisema e da bronquite crônica, como eu mencionei. Então, o enfisema ele faz parte do DPOC, tá? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e, e o enfisema é basicamente isso, o aumento permanente da parte do bronquíolo terminal até a parte final, até a parte mais distal, que vai ser os alvéolos, que é a parte do parênquima pulmonar. Então, o parênquima pulmonar ele vai estar danificado, ele vai estar aumentado por causa do enfisema, tá? Bom, a gente tem alguns tipos de enfisema, tá? Eu falei que o enfisema ele ia da parte do bronquíolo terminal, né? Até a parte como eu posso dizer, até a parte do alvéolo pulmonar, né? Porém, tem enfisemas que vai acarretar menos espaço, vai pegar, por exemplo, só o bronquíolo terminal, um exemplo, e tem alguns que vai pegar tudo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem quatro tipos de enfisemas: o enfisema centroacinar, o enfisema panacinar, o enfisema acinar distal e o enfisema irregular, tá? Os enfisemas centroacinares, como o próprio nome já menciona, vai ter no meio do acino. O acino, que nem eu falei, é a junção do bronquíolo respiratório com o, o alvéolo pulmonar. O que acontece? No meio do acino, então, a gente vai ter essa dilatação permanente, né? Esse aumento do espaço permanente. É muito comum, nos enfisemas centroacinares, é muito comum pela parte dos fumantes. Tá? Os fumantes são os que mais desenvolvem esses enfisemas centroacinares. A gente sabe também que o tabagismo é um fator de risco muito grande para o DPOC, que tem um enfisema como fisiopatologia. E ele, normalmente, no raio-x e etc., ele vai ser localizado mais na parte de cima dos pulmões. Tá? O enfisema panacinar, ele acontece no bronquíolo respiratório até o alvéolo, tá? Ele não é no meio, ele acontece tudo, ele vai cometer tudo, tá? E ele normalmente vai ficar na parte interior do pulmão, tá? E quando a gente vai fazendo raio-x, a gente vai ver ele na parte inferior do pulmão. E normalmente ele está relacionado a problemas genéticos, como a falta de alfa-1 antitripsina, que eu já mencionei também na parte do DPOC, que a gente tem a questão do desequilíbrio, né? Protease, antiprotease, que eu vou falar. E é isso, esse é o enfisema panacinar. O enfisema acinar distal ele vai cometer somente a parte alveolar, por isso que é a distal, é a parte mais distante, tá? E normalmente ela vai cometer com um pneumotórax. Um pneumotórax, eu vou fazer um vídeo sobre pneumotórax posteriormente, tá? Na parte de pneumologia. E o enfisema irregular, ele normalmente é caracterizado por cicatrizações, tá? Cicatrizações
Não há um lugar específico, por isso que ele é um enfisema irregular, e ele vai carecer de parte clínica, tá? Normalmente ele vai padecer dessa questão de clínica do paciente. Qual que vai ser a patogênia do enfisema? Qual que é a patogênia do enfisema? Bom, a gente tem 3 patogênias, que é o estresse oxidativo, a liberação das células pró-inflamatórias e leucócitos e o desequilíbrio de protease e antiprotease que nós citamos anteriormente. O estresse oxidativo é o quê? A gente vai ter os oxidantes, que vai inibir o NRF2, e esse NRF2 ele vai servir como defensor, tá? Da parte dos oxidantes mesmo, tá? Então, com isso, a gente vai ter um estresse oxidativo e a gente vai ter um maior dano aí é, na parte do sistema respiratório. Infelizmente, porque o NRF2 não vai estar sendo executado de forma como deveria. A gente vai ter a liberação das células pró-inflamatórias e leucócitos. A gente está falando de enfisema como uma inflamação crônica, né? Então, a gente vai ter o agravamento da área por causa do edema. E a gente vai ter a parte da associação com leucotrienos, imunoglobulina 8, é, TNF-alfa e etc. Além de ter as células inflamatórias, como os neutrófilos, basófilos, os eosinófilos e as plaquetas. Os eosinófilos não é tão predominantes, eles são mais predominantes na parte da asma, né? Aqui é mais a questão dos neutrófilos, basófilos e também a questão dos linfócitos TCD8+, e com também associação aos macrófagos. E a gente vai ter o desequilíbrio de protease e antiprotease, tá? O que é isso? A gente vai ter uma elastase, tá? Deixa eu explicar. Antes, esse desequilíbrio de protease e antiprotease normalmente vai estar relacionado mais com aquele fator genético lá, a falta de alfa-1 antitrypsina, tá? Por quê? O alfa-1 antitrypsina, ele é uma antiprotease. Então, o que ele vai acontecer? A elastase ela é uma proteína que ela vai degradar o tecido conjuntivo, tá? Mas normalmente isso é bom, porque ela vai degradar aquele tecido conjuntivo velho, que não tem mais uso e etc. Ela vai fazer tipo uma limpeza ali naquele setor. E o alfa-1 antitrypsina vai meio que fazer o contrário. Vai tipo meio que equilibrar essa elastase para que ela não degrade mais do que o suficiente. No entanto, quando a gente tem falta de alfa-1 antitrypsina, que é o cromossomo 14, quando a gente tem esse problema de alfa-1 antitrypsina, infelizmente, a elastase vai digerir mais tecido conjuntivo do que o esperado e vai causar desequilíbrio de protease e antiprotease, causando também problemas na parte da elasticidade, né, da elasticidade da parte dos alvéolos. Bom, qual que vai ser a evolução clínica? Praticamente a mesma relacionada à parte de DPOC, como a dispneia, sibilância, tosses crônicas, perda de peso e tórax em barril, tá? Que é o barril distendido. Aqui a gente vai ter mais os sopradores rosados, tá? Porque os sopradores rosados, eles vão ter a produção de hemácias maior, tá? Devido à falta de inspiração, e vai ter a coloração rosa por causa disso. Normalmente eles são acima do peso. Quais são as consequências do enfisema? Bom, pode causar doenças na artéria coronária. A artéria coronária é muito importante, né, para a parte da nutrição do próprio coração. Insuficiência respiratória, logicamente, né, porque a gente está afetando principalmente o parênquima pulmonar. Então, o paciente pode ter problemas na parte respiratória. Ele pode ter um colapso massivo dos pulmões também. Tá? Essas são as principais consequências aí do enfisema pulmonar. E é isso. Então, falei um pouco do enfisema pulmonar. Só pra gente aprender um pouco, porque eu falei dele falei no DPOC. E eu pretendo fazer um vídeo também comparando ele com a bronquite crônica. Tá? Com a bronquite crônica e ver quais são as suas principais diferenças, já que o pessoal confunde muito, porém são coisas diferentes, mas os dois vão afetar a parte da doença obstrutiva, a doença pulmonar obstrutiva crônica.